sétimo ano. Hoje o assunto da nossa aula encontra-se no capítulo 25 e trata sobre o emprego de afim e afim. São duas formas um pouco diferentes, por mais que a pronúncia seja a mesma, nós temos então uma especificidade, uma característica, uma diferenciação em relação à escrita e também no sentido, no contexto em que cada uma dessas formas é utilizada. Então, inicialmente, nós temos aqui o questionamento: afim ou afim? Então, nós temos essas formas apresentam significados diferentes e, se trocadas, elas podem comprometer o sentido da frase. Isso quer dizer que, se nós utilizarmos a forma trocada, o sentido da frase ele fica comprometido, ele pode gerar um sentido que não seja o adequado, que não seja o ideal. Então, a primeira, que é afim separada, a forma separada, nós temos o auxílio da preposição be. E, quando ela é assim constituída, ela é uma locução prepositiva que indica finalidade. E ela, então, pode ser substituída por para, com a intenção de, e também por outras expressões. Então, nós temos aqui: treinou muito a fim de que superasse seu oponente. Nós poderíamos aqui, muito bem, trocar essa expressão pela preposição para. Então, ela teria o mesmo sentido. Treinou muito para que superasse seu oponente. Então, é a forma separada. A fim de. E ela, então, é empregada para indicar a finalidade, como já foi dito, e também interesse, associada ao verbo estar, com o sentido de desejar, de querer ou estar com vontade de realizar alguma coisa. Então, sempre quando se pretende indicar um desses sentidos, deve-se empregar a forma a fim separada e com o auxílio da preposição de. E aqui nós temos um lembrete. A fim é sempre separado com e usado com a preposição de. Então, a fim de. A fim, quando nós temos então a composição juntando então o a com a palavra fim, é um substantivo masculino, normalmente utilizado para indicar parentesco, afinidade ou equivalência. Ele costuma substituir uma enumeração de termos equivalentes ao que já foi citado, ou também utilizado predominantemente no plural. Então, nós temos aqui: meus parentes e afins jogam muito, ou seja, as pessoas que fazem parte do parentesco. E aqui, então, essa forma está sendo utilizada no plural. Afins é um adjetivo que indica uma semelhança entre termos. O Minecraft e o Murder Miners são jogos com dispositivos afins, ou seja, com dispositivos que são parecidos, que são semelhantes. Então, essa forma ela é utilizada sempre quando se pretende indicar esse sentido. Então, a palavra afim não é muito utilizada, ela não é comum na comunicação diária. E seu emprego é mais restrito à língua formal. Então, na linguagem, na comunicação mais coloquial, que nós utilizamos na comunicação com amigos, com familiares, é um termo que não é tão utilizado. Então, nós temos aqui exemplos. Complete os espaços com uma das opções entre parênteses. Na letra A, os parentes afim, afim, afins não entraram na lista de convidados. Então, aqui a forma correta é: os parentes afins não entraram na lista de convidados. Na letra B,
Ele marcou um horário com o médico, a fim, junto, a fim separado ou afins de verificar os seus exames. Aqui, então, nós utilizamos a forma correta a fim separado e lembrando que nós temos o de que vem na sequência. Ele marcou um horário com o médico a fim de verificar os seus exames. Aqui é no sentido de finalidade, com objetivo, com a intenção de verificar os seus exames. Então, por isso que nós usamos a fim separado. O português é uma língua afim, junto, afim separado e afins, com o espanhol. Então, aqui significa que é uma língua parecida, portanto, nós utilizamos a forma no singular. O a junto com a palavra afim, então formando o substantivo, indicando que o português é uma língua que tem elementos, que tem algumas características parecidas com o espanhol. Então, nós podemos utilizar a forma afim. Na letra D, estou afim junto, afim separado ou afins de ir ao cinema. Então, nesse caso, é a forma separada. Estou afim de ir ao cinema. Ou seja, estou com vontade de ir ao cinema. Então, fica aqui o uso da forma separada. Na letra E, Pernambuco e Paraíba são estados afim, separado, afim junto ou afins. São estados afins, ou seja, que têm alguma característica em comum, que são parecidos. A tarefa referente à aula de hoje, então, ela constitui-se de duas partes. A primeira delas é a que vocês deverão realizar no caderno. Complete as frases com a forma correta, afim separado, afim junto ou afins. E aí vocês vão, então, fazer o registro dessas frases aqui no caderno, o exercício todo no caderno, e vão responder. Então, essa é a parte 1 da tarefa. E a parte 2 é a realização dos exercícios 1, 2, 3 e 4, das páginas 204 e também da página 205. Esses exercícios também são referentes ao uso das formas afim separado e afim junto. Então, todas essas atividades são referentes a esse mesmo assunto. E por hoje é só. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.